Essa videoaula, nela faremos a correção da nossa atividade sobre esferas. A primeira questão: determine o volume de uma esfera que possui na letra A raio igual a 9 decímetros. Bem, nós sabemos que se o raio é 9 decímetros, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4π vezes 9 ao cubo sobre 3. 9 ao cubo dá 729. Eu vou multiplicar por 4π e vou dividir para 3. Isso vai me dar então o volume de 972 π decímetros cúbicos. Na letra B, eu quero um diâmetro igual a 10 milímetros. Bem, se o diâmetro é 10 milímetros, o raio, que é a metade, será de 5 milímetros. Dessa forma, então, pega a fórmula do volume do cubo, vai ficar então 4π vezes o raio, que é 5 ao cubo, sobre 3. 5 ao cubo dá 125. 125 multiplicado por 4 dá 500, de maneira que eu chego a um volume de 500 π sobre 3 milímetros cúbicos. Na letra C, nós temos um meridiano igual a 30 π decâmetro. Vamos lembrar então que o meridiano ele é o comprimento da maior circunferência contida em uma esfera, já que o meridiano ele é igual que eu digo em tamanho, ao equador da esfera. Dessa forma, se o comprimento do meridiano é de 30 π decâmetros, eu vou utilizar a fórmula do comprimento da circunferência para descobrir quanto é o raio da esfera. Sabendo quanto é o raio da esfera, eu pego então e calculo o que a questão pede, que é o volume. Se o comprimento é 30 π, então vai ficar 30 π é igual a 2πr. Para descobrir o raio, inverti aí a equação e vou passar o 2π dividindo. Então 30π dividido para 2π dá 15 decâmetro. Então nós temos uma esfera cujo raio é 15 decâmetro. Como eu quero saber o volume dela, o volume será 4πr ao cubo sobre 3. Então vai ficar 4π vezes 15 ao cubo sobre 3. 15 ao cubo dá 3.375. Esse valor multiplicado por 4π e dividido para 3 vai me dar então 4.500 π decâmetros cúbico. Está aí então o volume que eu estava procurando. Na letra D, o equador da esfera é igual a 12π. Então nós sabemos que o equador ele é o comprimento da maior circunferência contida na esfera e que para você calcular o comprimento dela, você vai ter que utilizar 2π vezes o raio, onde o raio que eu me refiro aí é o raio da esfera. Então pega a fórmula do comprimento do equador, lembrando que o comprimento desse equador é 12π, então 12π é igual a 2π vezes o raio. Pega então, inverte aí as equações, passa o 2π dividindo, então o raio é 12π dividido para 2π. Logo nós temos um raio igual a 6. Bem, se esta esfera tem raio igual a 6, então o volume dela vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Então é 4π vezes 6 ao cubo sobre 3. 6 ao cubo dá 216. 216 multiplicado por 4π dividido para 3 vai me dar então um volume de 288π. Segunda questão. Determine a área da superfície de uma esfera com, na letra A, raio igual a 4 metros. Bem, nós sabemos que a área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, se o raio é 4, vai ficar 4π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, multiplicado por 4π, nós temos então a área de 64π metros quadrados. A letra B, eu tenho uma esfera de diâmetro 14 centímetros. Se o diâmetro é 14, o raio, que é a metade, é 7 centímetros. Dessa forma, então, o volume não, a área da esfera é 4πr ao quadrado, vai ficar 4π vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, multiplicado por 4π, nós temos então 196π centímetros quadrados. Na letra C, eu tenho uma esfera onde o equador dela é igual a 10 decâmetros. E eu, claro, quero saber quanto é a área dela. Então, primeiro a gente vai ter que utilizar o equador para poder descobrir quanto é o raio da esfera.
Lembrando aí que o comprimento do equador é 10π decâmetro, e sabendo que esse mesmo comprimento é 2π vezes o raio da esfera, então nós temos que 2πr é igual a 10π. Passo 2π dividindo, logo o raio da esfera será 10π dividido para 2π. Logo então um raio de 5 decâmetro. Se o raio é 5 decâmetro, então a área será 4πr ao quadrado. Então isso me dá 4π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, multiplicado por 4π dá 100π decâmetros quadrados. Esta é então a área dessa nossa esfera. A letra D. O volume da esfera é igual a 972π milímetros cúbicos. Então, pela fórmula do volume, eu vou descobrir quanto é o raio da esfera. E a partir daí, então, é que eu calculo a sua área. Então, pega a fórmula do volume, ele vai ser 972π, faça aí produto dos meios pelos extremos, então fica que 4πr ao cubo é igual a 3 vezes 972, vai dar 2.916, repete o π. Passo 4π dividindo, então 2.916π dividido para 4π, corta os π's e divide, vai dar 729. Portanto, o raio é a raiz cúbica de 729, que é 9. Por isso, então, nós temos uma esfera de raio 9 milímetros. Para saber a área da sua superfície, ela será 4πr ao quadrado. Então, isso vai ficar 4π vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. 81 multiplicado por 4π, nós chegamos então a uma área de 324π milímetros quadrados. Terceira questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um fabricante decidiu produzir luminárias no formato de uma semi-esfera com raio de 20 centímetros. A parte interior, onde será alojada a lâmpada, receberá uma pintura metalizada que custa R$ 40 o metro quadrado. Já a parte externa da luminária receberá uma pintura convencional que custa R$ 10 o metro quadrado. Bem, desconsiderando a espessura da luminária e adotando o π aproximadamente 3,14, o custo em reais da pintura de cada luminária é... Lembrem, eu vou pintar a superfície da luminária que tem o formato de uma semi-esfera. Então, se é superfície, é área, certo? Bem, como a luminária tem o formato de uma semi-esfera, a área a ser pintada, tanto a área interna quanto a área externa, é a área dessa semi-esfera. Bem, mas a área da semi-esfera, a esfera tem raio 20 centímetros, como a questão falou, então a área dela vai ser 2πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado? Porque é uma semi-esfera, é a metade da esfera. A esfera toda inteira, 4πr ao quadrado. Então a semi-esfera, metade, 2πr ao quadrado. Como o raio é 20, então 2π vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, multiplicado por 2π, nós temos então uma área de 800π. Bem, só que a questão mandou considerar o π 3,14. 800 vezes 3,14 dá 2.512 centímetros quadrados. Mas aí tem um problema, né? O preço da tinta é por metro quadrado. Eu não posso deixar a área em centímetro quadrado, porque senão não vai ter como eu fazer a relação aí com o preço da tinta. O que você faz? Transforma esse valor que está em centímetro quadrado para metro quadrado. Como? Lembrando que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, divida por 10.000, então a gente chega na área de 0,2512 metros quadrados. Bem, isto é a área a ser pintada, tanto internamente, por uma tinta que custa R$ 40 o metro quadrado, como externamente por uma pintura, por uma tinta que custa R$ 10 o metro quadrado. Então o valor que eu vou gastar vai ser R$ 40 o metro quadrado da parte interior e R$ 10 o metro quadrado da parte exterior. Então você pega aí 40 vezes a área na parte de dentro, né? Mais 10 vezes a área na parte de fora. Isso então vai me dar um total de 50 vezes o valor da área, certo? Como a área é de 0,2512 metros quadrados, então é 50 multiplicado por esse valor, que vai me dar então R$ 12,56. Ou seja, nós vamos gastar R$ 12,56 com tinta
para pintar essa luminária da forma como a questão falou. E a resposta correta, então, é o item C. Quarta questão. Dizemos que uma esfera está inscrita em um cone reto se e somente se a esfera tangencia todas as geratrizes e a base do cone. Considere a esfera inscrita no cone reto a seguir e calcule a área da superfície dessa esfera. Lembrem, eu só posso calcular a área da esfera se eu tiver o raio da esfera. Então, o nosso trabalho nessa questão deve ser o trabalho inicial de descobrir o raio da esfera. Bem, para isso, vamos observar dois triângulos que eu vou destacar aí na imagem. Observemos esse triângulo amarelo e observemos esse triângulo azul. O que a gente pode observar? Nesse triângulo amarelo, a hipotenusa corresponde à geratriz do cone. O cateto inferior, digamos assim, corresponde ao raio do cone, que eu vou chamar de Rzão. Por outro lado, nós vamos ter que essa distância aqui entre os dois cantos, né, dos dois triângulos, isso aí corresponde ao raio da esfera. Por que eu coloquei o raio da esfera aí? Porque você pode observar que a altura do cone é 8. Se essa parte de baixo é equivalente ao raio da esfera, então a parte superior, que na verdade é a hipotenusa do triângulo azul, a hipotenusa do triângulo azul vai ser 8 menos R. E aí, claro, a gente vai ter que esse cateto inferior do triângulo azul, ele equivale ao raio da esfera, que eu chamei de Rzinho. Bem, com essas dimensões, esses triângulos eles são semelhantes. Daí então dá para a gente montar a razão de semelhança entre os lados, né? Então, como eles são semelhantes, nós temos aí que o raio do cone, que é o Rzão, é 6, já que o seu diâmetro é 12, e eu sei que a altura do cone é 8. A partir daí, o que eu posso fazer? Nesse triângulo amarelo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vai ficar que a geratriz ao quadrado ela é igual ao raio do cone ao quadrado mais a altura do cone ao quadrado. Então a geratriz ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso é 36 mais 64, que é 100. Portanto, então a geratriz é a raiz quadrada de 100, que é 10. Com isso, então, nós temos que a geratriz do cone é 10 centímetros e, claro, a hipotenusa desse triângulo amarelo, que é o G, é 10 centímetros. Bem, agora eu posso montar a semelhança entre os triângulos. Vai ficar G está para Rzão, ou seja, eu montei hipotenusa para cateto inferior do triângulo amarelo. Então eu vou ter que montar do mesmo jeito hipotenusa para cateto inferior do triângulo azul. Então fica 8 menos R está para R. Bem, a geratriz é 10, o Rzão é 6, né? Então vai ficar 10 está para 6, assim como 8 menos R está para R. Simplifico o 10 e o 6 por 2, vai ficar 5 sobre 3, é igual a 8 menos R sobre R. Faça produto dos meios pelos extremos, 5 vezes R dá 5R, 3 vezes 8 é 24, 3 vezes menos R dá menos 3R. Faça aí produto dos meios pelos extremos, não. Faça aí letra de um lado, número do outro. Produto dos meios pelos extremos já foi. Então 5R mais 3R é igual a 24. Logo, 8R é 24. Então o raio da esfera é 24 dividido para 8. E, portanto, o raio da esfera é de 3 centímetros. Bem, então nós temos uma esfera de raio 3 centímetros inscrita nesse cone. A questão pede a área da superfície dela. Vamos lá então. Se o raio é 3, a área da superfície 4πr ao quadrado. Então vai ficar 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 multiplicado por 4π dá então 36π centímetros quadrados, como então a área da superfície dessa esfera inscrita nesse cone. Está aí então o valor que eu estava procurando. Quinta questão. Com o desmatamento para a prática da agricultura na década de 1940, na região do rio Terraba, próximo ao Oceano Pacífico, na Costa Rica, foram descobertas centenas de esferas de pedra de diferentes tamanhos e uma das maiores pesa cerca de 16 toneladas e possui 2 metros de diâmetro. Observe a comparação desta esfera com um ser humano
você pode perceber que uma das esferas ela é mais alta do que um homem. Bem, calcule a área aproximada da superfície dessa esfera de pedra. Use π igual a 3,14. Questão bem simples. Pela imagem, né, e também pelo enunciado, nós temos que o diâmetro da esfera é de 2 metros. Então isso quer dizer que o raio dela é de 1 metro. Se o raio é 1 metro, então a sua área, 4πr ao quadrado, vai ficar 4π vezes 1 ao quadrado, portanto, 4π vezes 1, que é 4π. Se a área da esfera é 4π, lembrando que o π é aproximadamente 3,14, 4 vezes 3,14, nós temos então 12,56 metros quadrados como área dessa esfera. Portanto, essa seria a área da maior destas esferas, 12,56 metros quadrados. Com isso, a gente chega ao fim de mais essa videoaula de correção de atividade.